Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre subgrupos, tá? Então vamos ver aqui direto o que é a definição de um subgrupo, né? Então aqui eu já coloquei a definição toda de uma vez, né? Então para começar, se a gente vai falar de subgrupo, a gente precisa ter um grupo na jogada, certo? Então grupo é aquilo que a gente falou no vídeo passado, né? Você precisa ter um conjunto, uma operação binária nesse conjunto e você precisa ter três axiomas satisfeitos. O primeiro é a associatividade, o segundo é a existência de elemento neutro e o terceiro é a invertibilidade, né? Se você não está lembrando, dá uma olhadinha lá no último vídeo, que aí você vai recordar tudo, tá? Ok, então a gente tem um grupo aqui, G, certo? E agora a gente vai olhar para um subconjunto desse grupo, né? O grupo tem um conjunto e a operação a gente vai olhar para um subconjunto aqui do conjunto G. E esse subconjunto ele vai ser um subgrupo desse grupo aqui, se for possível restringir a operação do grupo para o subgrupo, certo? E além disso, esse subconjunto munido dessa operação restrita, né, precisa satisfazer os axiomas de grupo, tá? Então vamos lá, o que acontece? A gente tem um grupo, né, e a gente pega um subconjunto dele, tá aqui o S, certo? Nesse grupo a gente tem uma operação aqui. A gente sabe operar dois elementos de G. Então o que precisa acontecer? A gente precisa conseguir restringir essa operação a esse conjunto aqui, de modo que faça sentido, tá? E aí, depois que a gente ter certeza que a gente pode fazer essa restrição da operação, que eu vou explicar já já o que isso significa, a gente precisa se certificar de que esse novo par aqui ele satisfaz aqueles três axiomas que eu comentei nesse instante, né? Associatividade, existência de elemento neutro e invertibilidade, tá? Então vamos entender aqui, vamos começar a estudar essa definição aqui, tá? Então, o que a gente quer dizer precisamente com esse trecho aqui, né? É possível restringir a operação asterisco, que é a operação desse grupo, a S, né? O que isso significa, né? A gente tem uma operação binária em G. Então, isso aqui vai ser uma função de G cartesiano G para G. Ou seja, vai pegar um par de elementos em G e transformar em um novo elemento de G, né? Agora fica a pergunta, ok, eu sei que o conjunto S está dentro do conjunto G. Então, eu sei como é que eu opero dois elementos de S, né? Aqui eu estou considerando A e B em S. Agora a pergunta é, o resultado, ele vai estar onde? É claro que o resultado vai estar em G, porque essa operação, ela é uma operação binária em G. Só que eu gostaria muito que o resultado estivesse em S, porque eu quero definir uma operação binária em S. Portanto, o que deve acontecer? Deve acontecer isso aqui, ó. Essa função aqui precisa estar bem definida. E o que significa essa função estar bem definida? Significa que se eu pegar dois elementos de S, né, e operar esses elementos, o resultado está em S, tá? Porque se não estivesse em S, eu sei que está em G. Só que isso aqui não define uma operação binária em S, né? Só é operação binária se o S aparecer aqui nesses três locais, certo? Se aqui tiver um G no lugar do S, eu não posso dizer que isso é uma operação binária. Então, já que eu quero uma operação binária em S, para fazer sentido eu dizer que isso aqui é um grupo, então eu preciso que isso aqui aconteça, tá? Então, o significado disso aqui é exatamente você poder dizer que essa função aqui está bem definida. E você pode dizer que essa função está bem definida se isso aqui acontecer, certo? Então, aqui a gente está destrinchando essa definição, tá bom? E o outro ponto dessa definição que a gente precisa ficar atento é esse último trecho aqui, né?
que diz que o subconjunto de G, que a gente chamou de S, munido com essa operação, agora que eu sei que eu posso fazer essa restrição, né, digamos assim, eu posso considerar a operação somente entre os elementos de S, porque eu sei que os resultados vão estar em S, certo? Eu preciso que isso aí seja um grupo, tá? Então, o que eu preciso fazer para provar que isso é um grupo? Eu preciso ter associatividade, existência de elemento neutro e invertibilidade, né? Agora aqui a gente tem algumas considerações a fazer, ó. Note que a associatividade a gente sempre ganha de graça, tá? Por que que a gente ganha de graça? O que é a associatividade nesse par aqui? É eu poder dizer que sempre que eu pego 3 elementos de S, eu posso escolher aqui, né? Sempre que eu opero 3 elementos, eu posso escolher a ordem por onde eu começo a operar, certo? Só que eu sei que o G com essa operação é um grupo. E os elementos de S, que são esses rapazes aqui, eles também estão em G. E eu sei que a associatividade vale em G, porque G é um grupo. Então a gente tem a associatividade aqui. E o H está aqui dentro. Então, para quaisquer 3 elementos de H, esses elementos também serão elementos de G. Então, segue da associatividade desse grupo que você pode associar aí as operações da maneira que você quiser, certo? Você pode começar operando AB ou operando BC, certo? Então, esse é o motivo de que a gente sempre vai ganhar a associatividade de graça, tá? Isso é importante entender por que a gente ganha isso de graça, né? Agora, sobre a existência de elemento neutro, tem essa pergunta aqui, né? Porque eu preciso que esse rapaz seja um grupo. Ok, agora a pergunta que fica é: será que o elemento neutro que eu vou ter nesse grupo vai ser igual ao elemento neutro do grupo maior? Né? Essa é uma pergunta que a gente vai responder no próximo vídeo, tá? A resposta para essa pergunta é sim, certo? Aqui já dando um spoiler, né? E o terceiro axioma da definição de grupo é a invertibilidade, né? E fica a mesma pergunta, né? Se eu tenho aqui um elemento em S, eu preciso que esse elemento tenha um inverso, né? Se isso aqui for um grupo. Então eu tenho esse rapaz aqui. Agora, o elemento que vai ser inverso para esse cara, nesse grupo, será que é o mesmo desse grupo? A resposta para essa pergunta a gente vai ver que também é sim, certo? A gente vai ver isso também no próximo vídeo, tá bom? Então aqui a gente destrinchou a definição de subgrupo, certo? Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é esse aqui, certo? Que são os chamados subgrupos triviais. Quem são os subgrupos triviais? Tá errado aqui, né? Triviais. Pronto. É o seguinte, isso aqui vai ficar como exercício, tá? Para você, certo? Se você tem um grupo, qualquer que seja o grupo, de cara nós já temos 2 subgrupos desse grupo. Quem são? Vai ser o conjunto que tem somente o elemento neutro, certo? E o grupo todo. O grupo todo é um subgrupo dele mesmo. E o conjunto que tem só o elemento neutro também é um subgrupo do grupo aí, certo? Então, qualquer grupo vai ter esses 2 subgrupos, que é o conjunto que tem o elemento neutro e ele mesmo, tá? Vou deixar como exercício aí para você verificar que esses rapazes aqui realmente são subgrupos. O que você precisa fazer para verificar isso? Trabalhar isso aqui, certo? Se não está muito claro o que você tem que fazer para provar que alguma coisa é um subgrupo, não se preocupa que agora a gente vai fazer um outro exemplo, certo? E aí você vai ter uma noção melhor. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar com esse grupo aqui, né? Que é o grupo mais conhecido que a gente tem, que é o conjunto dos números inteiros munido da operação de adição, certo? Ok. Então a gente vai ter o seguinte, que para todo número inteiro, n,
o subconjunto NZ. Quem é esse subconjunto aqui? É o conjunto dos múltiplos de n, certo? Note que aqui eu estou pegando todos os números inteiros e multiplicando por n. Ou seja, esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos do n, certo? Note que aqui eu escolhi esse n, tá? Se esse n aqui for igual a 3, esse conjunto aqui vai ser o 3e, que é igual ao conjunto dos inteiros que tem essa forma aqui, né? 3k, onde k varia em todo o conjunto dos inteiros. Então, isso aqui é o conjunto dos números inteiros que são múltiplos de 3, certo? E a gente vai ver que os conjuntos dessa forma aqui, eles são subgrupos desse grupo aqui, certo? Então, vamos entender por que isso é verdade, né? Então, é o seguinte, para que esse rapaz aqui seja um subgrupo dos inteiros com a operação de adição, a gente precisa restringir essa operação a esse conjunto. Ou seja, a função que define essa operação binária nesse conjunto, ela precisa estar bem definida. E o que significa essa função estar bem definida? Eu preciso checar aquilo. Sempre que eu pego um elemento daqui, dois elementos, desculpa, e opero eles, o resultado precisa estar no mesmo conjunto. Ou seja, se eu pegar dois múltiplos de n e operar eles, eu preciso que o resultado seja um múltiplo de n. E a gente sabe que isso é verdade. Se nós pegarmos dois múltiplos de n aqui, né, a gente tem que a soma deles, né, que é o resultado da operação de adição, vai ser um múltiplo de n, né? Certo? Aqui, note que aqui nós estamos usando as propriedades das operações de números inteiros aí, tá? A gente pode usar isso para provar o que a gente quer, tá bom? Então, nós temos que essa função aqui está bem definida. Então, a gente está no jogo aí, né? Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Agora eu sei que eu tenho o direito de dizer que a adição é uma operação binária nesse conjunto, porque eu sei que essa função está bem definida. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso provar os axiomas da definição de grupo, né? Então o primeiro deles é a associatividade. E a gente sabe que a gente sempre ganha a associatividade de graça, né? Porque eu sei que a adição ela é associativa lá no grupo grande, né? Que no caso é o Z, né? O Z com a operação de adição, tá? Então, para quaisquer três elementos de NZ, esses rapazes também serão elementos de Z. Portanto, vale a associatividade, que é o que a gente queria. Agora a gente vai para a existência de elemento neutro, né? O elemento neutro aqui vai ser o zero, tá? E eu sei que o zero tá nesse conjunto, eu sempre preciso justificar isso, tá, gente? O zero ele vai estar nesse conjunto porque o zero ele é um múltiplo de n. Ele é nada mais, nada menos do que n vezes zero, tá bom? Então, o zero tá no nosso conjunto, então eu tenho o direito de tentar provar que ele é um elemento neutro. Mas isso é muito fácil, né? É só você pegar qualquer elemento aqui arbitrário do nosso candidato a subgrupo, né, que a gente não terminou de provar ainda, e provar que quando eu opero esse rapaz com o zero, eu obtenho ele mesmo. Isso aqui é claro, tá, gente? Eu só escrevi aqui para ilustrar mesmo, mas a gente sabe que qualquer número inteiro que a gente soma com zero é zero, tá? E por último tem a invertibilidade, né? Então a gente pega qualquer elemento aqui de NZ e a gente precisa encontrar o inverso dele. O que é o inverso dele? O inverso desse rapaz é alguém que quando eu opero com ele, eu obtenho o elemento neutro. E quem é o elemento neutro? A gente acabou de provar que o elemento neutro é o zero, certo? Então quem é o candidato mais natural a inverso desse rapaz aqui? Vai ser esse rapaz aqui, né? Então a gente faz isso, a gente pega esse rapaz aí, e esse rapaz aqui é um múltiplo de n, certo? Ou seja, sempre que eu quero dizer que um certo elemento é inverso de alguém,
eu preciso explicar por que que esse rapaz está no conjunto que eu estou trabalhando, certo? Toma cuidado para não cometer aquelas gafes, né? De dizer que o 1/2 é o inverso multiplicativo do 2, quando a gente está falando aqui do conjunto dos naturais, por exemplo, ou do conjunto dos inteiros, né? Nesse caso, o 2 simplesmente não vai ter inverso multiplicativo, porque o 1/2 ele não está nesses conjuntos, certo? Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado de explicar que o inverso que a gente encontrou, ele está no nosso conjunto, certo? E aqui vai acontecer isso, porque o inverso que eu estou escolhendo é um múltiplo de n. Está escrito aqui, está na nossa cara, né? E também é claro que esse cara realmente vai ser o inverso, né? Aqui a gente pode usar a distributividade rapidinho, certo? Aqui eu não escrevi, mas se você quiser você pode usar. E aí a gente vai ver que isso vai ser A menos A vezes n, que é igual a 0, vezes n, que é igual a 0. Ou seja, a gente realmente tem isso aqui, né, dando igual ao elemento neutro aí do nosso grupo, né? Ou subgrupo aí, no caso, tá? E aqui completa, né, a prova de que esse rapaz aqui é um subgrupo desse grupo aqui, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo aí, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.